Eu tenho falado muito sobre cinebiografias aqui no canal nas últimas semanas e não é pra menos, a gente chegou ao final do ano, estamos oficialmente na temporada de premiações de Hollywood e esse subgênero costuma despertar interesse dos votantes de academias, de sindicatos, de grupos de críticos, e eu vou falar hoje sobre mais uma que é Ferrari, dirigida pelo Michael Mann e que fala sobre o Enzo Ferrari, fundador da escuderia Ferrari, como o título já deixa claro. Quando a gente fala de cinebiografias, é muito importante falar sobre a nossa relação com personagens, porque quando a gente está assistindo a um filme biográfico, para que o filme se sustente, a gente precisa ter algum tipo de conexão, a gente precisa desenvolver algum tipo de relação e de, como que eu posso dizer, de afinidade mesmo com o personagem para que aquela experiência fique de pé. E normalmente a gente não gosta de personagens que estão acima do bem e do mal, personagens incorruptíveis, sabe? O bonzinho, aquele que é super altruísta, o personagem que não tem nuance, que não tem ambiguidades. O que está mais do que documentado já na literatura sobre essa questão, né, na psicanálise, por exemplo, é que nós costumamos nos identificar com personagens que têm problemas de vulnerabilidade, personagens que estão em situações frágeis e quando a gente olha para eles, a gente reconhece a nossa própria humanidade, a nossa própria vulnerabilidade no personagem. E isso desperta, de alguma maneira, dentro do nosso cérebro, um clique de conexão imediata, independentemente daquele personagem ser bom ou ruim. E esse filme aqui, ele tem um problema, e é por isso que eu estou começando o vídeo falando sobre isso, que é o Enzo Ferrari, apresentado pelo roteiro do filme, é um psicopata. Ele é um cara absolutamente insensível, ele tá do lado oposto daquele personagem bonzinho, incorruptível, que eu acabei de descrever. Ele é um cara que não tem, por exemplo, a menor... como que eu posso dizer? Sensibilidade. E ele não se importa, ele não demonstra se importar com nenhuma outra vida que é perdida, por exemplo, no processo de desenvolvimento dos carros dele, né? Ou nas corridas. Ele não esconde que ele enxerga as perdas humanas que acontecem nos experimentos, nos treinos, nas corridas, no desenvolvimento dos carros, como meros acidentes de percurso, acidentes de trabalho, e também como inconveniências contábeis. Ele tem a esposa dele, que é vivida pela Penélope Cruz, que ajuda ele ali com a contabilidade da empresa, e ele já tem até um esquema bastante mecanizado para lidar com perdas, né? Então ele já manda para ela, tá, já calcula quanto que vai de seguro para a família e quanto que a gente vai pagar para não sei o quê, para velório. Então é um personagem que é muito difícil se conectar por essa questão. Porque ele é um personagem que, é claro que o filme tenta em alguns momentos, e ele tem até algumas estratégias persistentes ao longo do filme, para tentar gerar algum tipo de conexão através da vulnerabilidade, como eu falei, por exemplo, através da chave do luto, mas que não é o suficiente, é um personagem bastante impenetrável, até um personagem que usa bastante óculos escuro, né, que impede que a gente veja os olhos dele em alguns momentos, e os olhos normalmente despertam na gente uma conexão humana, são muito importantes para que essas relações, essas conexões aconteçam, e isso também nos é privado em vários momentos ao longo do filme. Após o falecimento trágico de seu único filho, o engenheiro Enzo Ferrari, Adam Driver, passa a insistir que a esposa Laura, Penélope Cruz, lhe dê um novo herdeiro, já que seu filho com sua amante Lina, Shailene Woodley, é um segredo guardado a 7 chaves. Enquanto acompanhamos seus dramas familiares, assistimos também a sua busca inconsequente por resultados no automobilismo e pela sobrevivência financeira de sua escuderia. O Adam Driver tá bem no filme, é claro que ele tá naquele modo Kazaguchi, e eu não sei o que Hollywood viu no Adam Driver para isso, ele é um grande ator, não se discute isso, mas por que que ele virou sinônimo de personagens italianos falando um inglês macarrônico, né, um italianês? Como que eu posso descrever isso, né? Tem o Spanglish, que é o espanhol com o inglês, enfim, essa mistura de italiano com inglês, macarrônico, de novela mesmo, da Glória Pérez, e ele tá aqui fazendo isso. Então, por mais que seja um personagem que tá bem, ele é um personagem difícil da gente acessar, como eu falei, ele é um personagem que tá sempre sisudo, ele não tem muita
emotividade na maneira com que ele fala. Ele é um personagem que está sempre escondido, não só por um muro que ele constrói mesmo, social, em torno para se proteger, talvez, das outras pessoas, mas também tem os óculos escuros que nos impedem de ver os olhos dele, e tem esse inglês misturado com italiano, que a gente já viu em Kazaguchi, e que, enfim, eu não entendo por que não contratar ou um ator italiano, ou então fazer um filme em inglês mesmo, sem sotaque. Sabe, esse filme é em inglês, mas em inglês sem sotaque, porque já aconteceu muitas vezes na história de Hollywood de filmes serem passados na Rússia, passados na China, no Japão, na América do Sul, sei lá, onde for, e os personagens falarem inglês normalmente mesmo sem sotaque. A gente já tem esse costume. Se fosse outro idioma, talvez a gente estranhasse, mas com o inglês a gente já tem esse costume, e eu acho que a suspensão da descrença acontece meio que automaticamente. Em relação ao restante do elenco, a Penélope Cruz tá muito bem, mas o filme faz algo também que é engraçado, que é o seguinte: ela vive aquelas matronas italianas, né? Que ela é bastante confrontadora, ela é bastante assertiva na maneira com que ela se comunica, e ela é uma mulher de personalidade, e às vezes até dá uns chiliques, né? Às vezes ela exagera um pouco na intensidade, e eu acho engraçado porque esse é um arquétipo da italiana matrona, e o filme parece falar, não, espanhola, italiana, é tudo a mesma coisa, é tudo daquele sul da Europa, é tudo latina, então a Penélope Cruz entra na cota de, tudo bem, vai, espanhola, italiana, dá no mesmo, coloca ela ali, e ela também tá tentando fazer um sotaque italiano, o que não combina muito bem. Por outro lado, a Shailene Woodley, que também é uma atriz da qual eu gosto muito, eu fico triste que ela recentemente venha sendo relegada a papéis de a esposa do Edward Snowden, a esposa do Enzo Ferrari, a esposa do... Ela parece que perdeu, quando ela passou aquela fase de protagonizar filmes infanto-juvenis, a protagonista que ela era. Ela acabou se tornando uma atriz coadjuvante de vários filmes, e eu acho que ela tem mais a oferecer do que isso, mas ela também vive uma personagem que fica presa a um arquétipo, que é o arquétipo da amante que tá arrependida e que vive essa culpa de ter, entre aspas, roubado o marido de uma outra mulher, porque ela não roubou, ele mantém os dois relacionamentos, mas é um papel que ela faz bem, mas que é um arquétipo da mesma maneira. Esse é um filme que é um filme do Michael Mann. Então, por mais que ele tenha problemas de roteiro, por mais que ele tenha problemas na concepção do personagem principal, por mais que ele tenha todos esses problemas que eu apontei até agora, é claro que ele é um filme tecnicamente impecável. O Michael Mann só fez, se eu não me engano, uma cinebiografia antes de Ferrari, que foi o Ali, sobre o Muhammad Ali com Will Smith lá, sei lá, 30 anos atrás. E era um bom filme, não é o gênero no qual o Michael Mann se sente mais à vontade. É óbvio que ele tá mais à vontade fazendo filmes de ação, como Fogo Contra Fogo, Miami Vice, Inimigos Públicos, enfim, etc. Né? Ele fez muitos filmes de ação e ele é um dos mestres do gênero. E eu acho que é justamente por isso que o filme aqui, Ferrari, se destaca mais nos momentos em que ele tá conduzindo cenas de ação. Porque, é claro, né? O filme não é um filme sobre corrida, mas ele é um filme que tem alguns momentos em que a gente vê as corridas e tal, e esses são os momentos em que, de um ponto de vista técnico e de linguagem, o Michael Mann se destaca mais. E ele faz meio que, por mais que ele use uma linguagem mais clássica do que em alguns filmes que eu citei agora há pouco, ele faz meio que parecer fácil o que ele está fazendo, mas é, na verdade, muito complicado, é muito técnico. Então, o filme tem aquelas cenas e não tá reinventando a roda, tá, gente? Mas a maneira que o Michael Mann faz é muito bom. Por exemplo, ele usa bastante aqueles planos gerais, até planos de drone, né? Sobrevoando aqueles cenários idílicos, lindos, maravilhosos do interior da Itália, e são planos mais longos, são planos mais silenciosos, contemplativos. Aí ele corta para dentro do cockpit do carro que tá ali correndo, no caso, e aí ele já acelera a montagem, então é aquela montagem toda picotada, cheia de primeiríssimos planos, né, de planos detalhe, da mão trocando a marcha, do pé acelerando, freando, aí a gente troca, né, da visão objetiva da pista para a visão subjetiva do piloto, olhando ali, né, no nível quase do chão, os concorrentes ali e as curvas. Então é um filme bastante intenso nesses momentos. É um filme que tem uma direção, não dá mais para dizer edição de efeitos sonoros ou mixagem de som, por mais que nas categorias de premiações, principalmente do Oscar, esses dois departamentos tenham se fundido.
mas principalmente no departamento de edição de efeitos sonoros, que é quando o diretor e, claro, né, toda a equipe dessa área misturam os efeitos criados na pós-produção e também os sons captados na hora, né, para criar uma complexidade sonora, uma diegese sonora muito rica. Esse filme aqui faz isso muito bem. É um filme tecnicamente impecável, apesar dos problemas que ele tem, que são narrativos, como eu falei. Tem uma cena que é uma cena muito boa, porque é óbvio que ela vai ser a que vai chamar a atenção de muita gente, que é uma cena de acidente. Eu não vou dar spoilers aqui, mas tem uma cena de acidentes que depende de efeitos visuais, e é uma cena que, se fosse um diretor menos experiente, talvez ela tivesse mais problemas, porque o que o Michael Mann faz é, no momento em que realmente precisa de CGI, no momento em que realmente precisa de efeitos computadorizados, ele usa esses efeitos rapidamente e logo ele corta. Ao invés dele focar mais tempo no momento do acidente, ele corta e leva mais tempo filmando o pós-acidente. E o pós-acidente é muito mais trágico do que o acidente, obviamente. Então a gente vê rapidamente aquele carro capotando, e é óbvio que aquilo não é um carro, aquilo é criado no computador, mas quando a gente vê tudo que foi, tudo que se seguiu ao acidente, né, o desastre, todas as vidas perdidas, todas as pessoas, aqueles corpos no chão, aqueles destroços, e também o tamanho do estrago do ponto de vista de área mesmo, né? Você olha assim, são vários e vários e vários metros em que a pista está tomada por destroços, por corpos, por pedaços de corpos. Então é uma cena muito chocante que, na hora que precisa, ele usa elementos computadorizados, na hora que precisa ele usa elementos mais tradicionais, mais, eu ia falar anacrônicos, mais analógicos. Então é óbvio que é um diretor que sabe muito bem o que está fazendo. Como eu falei, é um bom filme. Ferrari é um bom filme. O problema é que fica muito difícil ter algum tipo de conexão com um cara que é completamente insensível, que não tem nem um pouco de humanidade dentro dele, né? Se já é difícil, e isso eu sei que pode ser também algo pessoal, mas a crítica também inclui esse tipo de argumento. Se já é difícil a gente se identificar com personagens bilionários, é claro que aqui, né, guardadas as proporções, não era bilionário, mas enfim, personagens muito ricos, desconectados da realidade, ainda mais difícil fica quando esses personagens não são particularmente humanos, no sentido de não terem, sei lá, não se importarem muito com as outras pessoas, serem pessoas mais frias, mais insensíveis. Eu quero que você me diga se você gostou do filme, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, quando você assistir, é claro. Não se esquece de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de clicar no sininho e em sempre, para sempre receber as notificações de vídeos novos por aqui, porque isso ajuda muito o canal, faz com que os meus vídeos sejam indicados cada vez mais e mais pessoas me conheçam e o canal cresça. Então eu agradeço muito. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. Go beat the hell out of them.